televisão para assuntos paranormais, idealizador e coordenador nacional da ONG Move Paz, Movimento Internacional pela Paz e Não Violência. Autor do projeto Paz pela Paz, que contém 21 ações práticas em favor da paz. Clóvis Nunes, seja bem-vindo. Senhoras, senhores, irmãos e irmãs, caros amigos do Ideal Espírita, internautas do mundo, que assistem a esse evento pelo canal do YouTube. Que a silenciosa paz do Mestre da Paz nos mantenha em paz. Quando pronunciamos essa palavra paz, uma palavra muito pequena, de apenas 3 letras, mas de um alcance infinito e difícil de ser conceituada, as pessoas, de forma geral, têm uma ideia muito pobre sobre o assunto. Não conseguimos definir profundamente a palavra paz, porque não temos noção do seu poder e da sua força, ainda. O que conhecemos muitas vezes é a paz pela força, o que é muito diferente da força da paz. Dominados e motivados, condicionados pela cultura de violência, não nos damos em total reconhecimento ao esforço de inúmeros pacifistas que deixaram um expresso legado de construção da paz no mundo. Embora esse esforço deva ser reconhecido, a realização desse sonho, que foi manifestado nas ações práticas de mais de 20 homens e mulheres incríveis, que deixaram na Terra uma rútila passagem na construção da paz, esses sonhos deles todos ainda não se tornaram realidade. A grande maioria dos pacifistas não deixaram discípulos e tiveram seus trabalhos, de certa forma, interrompidos. Até mesmo os grandes líderes espirituais, responsáveis pelos 8 troncos religiosos mais importantes da Terra, assistiram, após a sua passagem no planeta, conflitos, guerras, sangue em seus nomes. As religiões todas se subdividiram, se partiram por conta dos conflitos e das brigas internas. Assistimos um mundo onde a violência é a tônica que move os ideais do homem. Pagamos um preço muito grande por ausência de paz. Nos importamos muito quando vemos cenas como essa, muitos mortos juntos, vítimas de assassinato. Mas esse impacto visual de uma simples fotografia, e que a gente logo evoca a ideia de chacina, é apenas o que acontece nas grandes metrópoles do mundo em um simples final de semana, no Brasil e no mundo. Matam-se por ano mais de 1 milhão de pessoas vítimas de homicídios por armas pequenas e ligeiras. Esses números assombraram quando, no começo do ano 2000, os cientistas sociais, os políticos e os pacifistas
se juntaram para assinar acordos de paz entre diversas nações do mundo, e eles estavam preocupados em produzir escudos protetores para mísseis aéreos, marítimos, e assinando tratados para que não houvessem mais a fabricação de ogivas nucleares, dando fim da Guerra Fria. Os países também assinando para que não houvessem produção de armas químicas e biológicas, numa tentativa heróica de tentar evitar a matança do Holocausto da Segunda Guerra ou das duas bombas de Hiroshima e Nagasaki. As duas bombas atômicas que mataram em situ 80 mil pessoas e um total de 200 mil vítimas um ano depois devido à radioatividade do urânio. Naquela época nascia a primeira pesquisa que assombrava as agências de comunicação e os dirigentes das nações mundiais. A importância da pesquisa. Se descobriu que as armas pequenas e ligeiras, que é a denominação científica para as armas que portamos no nosso corpo, e nesse caso revólveres e pistolas, levava a termo 1 milhão de pessoas ao redor do mundo à morte. 5 bombas atômicas que estavam se tentando evitar a muito custo. Havia um holocausto invisível e que ninguém se dava conta. E apareceu o Brasil. Figurou o Brasil como um massacre também que estava na invisibilidade. E a ONU, naquela época, nos deu um título que nos envergonha até hoje. O Brasil é o campeão mundial por assassinato em arma de fogo. Naquele ano, entrando o ano 2000, o Brasil assassinou 51.143 pessoas. Foi o volume da Guerra do Vietnã em 15 anos de massacre. O Brasil mataria em tempos de paz mais de 50 mil pessoas. Uma guerra civil não declarada. Apareceram também os números das indústrias de armas. O holocausto invisível do mundo. E, a partir de então, nunca foi tão importante falar de paz. Os panoramas da violência, os números da violência são ostensivos, brutais. Porque se olharmos em toda a história da vida humana, nesse planeta, que dista de nós cerca de 200 mil anos, nunca de lá para cá conseguimos viver 1 hora sequer de paz na face da Terra. Somente no Brasil, a cada 7 segundos, uma mulher é agredida. Se colocarmos isso ao redor do mundo, aumenta a expressão dos números que assombra as pessoas. O século XX, que foi o século do progresso, o século da tecnologia, o século da física, das pólices espaciais, o século da robótica, da nanociência, da biologia dinâmica, foi também o século mais sangrento de toda a nossa história. Foi o período que mais se mataram seres humanos e a grande maioria vítimas inocentes. Apareceram os números da indústria bélica, a maior potência econômica do planeta, superando, inclusive, o faturamento do petróleo. Gastamos em armas, por ano, um volume de dinheiro que pouca gente entende a soma. Segundo a Unesco, em 2017 ainda existem 66 focos de guerras ativos sobre o planeta, sem chance de cessar nos próximos 5 anos. Os gastos para manter essas guerras e esses conflitos dariam para erradicar a fome e a miséria em pelo menos 10 vezes, em um ano. 35 bilhões de dólares são consumidos nesses 66 conflitos. As principais nações do mundo se armaram portentosamente. E a indústria de arma hoje responde por 70% da economia de muitos países. O Brasil também
estava na invisibilidade, aparece como o terceiro, quarto fabricante, perdendo de um ano para outro para alguns outros países. E o nosso país, que é muito visto como um país cordial, de cordial não tem absolutamente nada. O Brasil é o campeão em fábrica de armas da América Latina e a quarta força de produção de armas do planeta. Nós produzimos revólveres, pistolas, metralhadoras, mísseis, canhões de guerra, carros de guerra, bombas lacrimogênicas, bombas de gás, e fabricamos uma bomba proibida em mais de 90 países. A ONU fez um acordo de paz para proibir essa bomba, que chama-se a bomba cluster. É uma bomba que ela é soltada num avião, e lá ela se biparte, a bomba de fragmentação joga na terra cerca de 140 mil explosivos. 70% desses explosivos tem ação imediata. 30% só vai explodir daqui a 20 anos. Era uma bomba feita para alvos militares, mas que é usada em guerrilhas, em guerras fratricidas do mundo inteiro, por regimes totalitários. O Brasil se recusou em 2002 a assinar a descontinuidade da bomba. O Brasil fabrica, estoca e vende essa bomba que fere a política de direitos humanos de todos os países da Terra. Só 3 países fabricam a bomba. Entre eles estamos nós, os brasileiros. Isso tudo debaixo da omissão e indiferença de milhares de brasileiros que não sabem desses números. Nem cogitam. E armas pequenas e ligeiras, nós somos os maiores exportadores do mundo. É a arma que causa o maior estrago. No nosso país, por exemplo, circulam 16 milhões de armas. 2 milhões estão na mão de todas as polícias, 14 milhões estão na casa dos brasileiros. Por isso nós somos campeões de assassinato. No Brasil, 63% dos homicídios são cometidos por pessoas que não têm antecedentes criminais e que nunca mataram antes. Briga de rua, discussão de bar, intriga de trânsito e discussão de futebol. E não temos o controle da arma. O Brasil também vende armas para regimes de ditadura de esquerda, guerrilhas, terroristas e governos dominadores, regimes opressores. Agora, existe uma política para tentar controlar a arma a duras penas. O Brasil elaborou o Estatuto de Desarmamento, no qual a nossa ONG e outras 32 ONGs no Brasil trabalharam duramente por mais de 10 anos. O Estatuto está sendo desfigurado, roubado, de todas as formas, os artigos que ali foram impostos para controlar as armas. Mas esse problema não é só do Brasil, ele é um problema do mundo. Nessa hora da Terra tem 80, 90 países desarmados e se desarmando. Mas a maioria defende as armas. Então somos um planeta que matamos de uma maneira absurda. Mas o nosso país consegue matar mais que a China e que a Índia com 1 bilhão de habitantes. O panorama da violência cresce porque nós alcançamos altos níveis de progresso tecnológico, conquistamos o espaço, povoamos a Terra com 7 bilhões de habitantes, mas nesse cenário de 7 bilhões de almas reencarnadas, nós temos 2 bilhões e 600 milhões que vivem abaixo da linha da pobreza. 15 milhões morrem de fome todos os anos. E 500 milhões estão subnutridos. Enquanto gastamos bilhões e bilhões de dólares fabricando armas. Para matarmos uns aos outros. Um paradoxo que é o próprio paradoxo do paradoxo. Isso tudo reflete a ausência de paz social. Destruímos as florestas, esses seres humanos aqui de 200 mil anos de existência, secamos rios e lagos, distinguimos diversas espécies animais e vegetais, abrimos a camada de ozônio e jogamos no espaço 6 bilhões de toneladas de gases que sobem à atmosfera e levam 70 anos para se dissiparem. Isso reflete a ausência de paz ambiental. Contaminamos a água,
cerca de 200 a 240 mil pessoas morrem por ano por água contaminada, pelos resíduos tóxicos das indústrias, cujos proprietários têm primeiro a cabeça poluída, que vê o lucro antes das realizações e afeta o solo, a atmosfera e os aquíferos. A ausência de paz ambiental reflete no mundo inteiro a catástrofe do mundo. Temos ainda o problema da ascensão da violência, expansão do crime organizado, desequilíbrios emocionais, depressão, suicídio, problemas sociais de todos os níveis, que constitui hoje uma humanidade repleta de sociedades infelizes. Dentro desse universo, nós construímos impérios de violências, verdadeiras indústrias de morte. A droga, por exemplo, que já ultrapassa o petróleo em faturamento, também empata, depois das armas, é a maior potência econômica do mundo. Não há cidade do planeta que não seja avassalada pela drogadição. Só para os senhores terem uma ideia, no Brasil, em 2015, circulou cerca de 68 toneladas de drogas. Com todo o aparato policial, só é possível, com todo extremo esforço, retirar 20 toneladas. 48 está completamente fora de controle. E o mais grave é que 20 a 30% dos policiais envolvidos no combate às drogas estão corrompidos por ela também. Negociam o tráfico dentro da própria estrutura de segurança. Se olharmos o panorama do mundo, a depressão se tornou a doença mais cara do planeta nos últimos 30 anos. Milhões de pessoas estão deprimidas. É a doença mais cara do século XXI. Da depressão, vamos ao suicídio. O ano passado, 820 mil pessoas se suicidaram. 2.200.000 tentaram sem sucesso. Mas a intenção da tentativa era de tirar a própria vida. Se somarmos os suicidas com as tentativas, chegamos a 3 milhões de pessoas que perderam a paz interior e desistiram de viver. É um número extraordinariamente grande. Nunca evoluímos tanto em tantas áreas. Mas nunca a violência cresceu tanto. Ela diminuiu em proporções gerais. Claro que na Idade Média nós éramos muito mais violentos. Depois das leis dos direitos, nós derrubamos muitas coisas. Mas ascendemos a humanidade a 7 bilhões de pessoas. E a violência, proporcionalmente, diminuiu por um lado, mas cresceu por outro. Algumas violências mais brutais deixaram de existir, como tortura, escravidão, o homem ser dono do corpo de outro homem. Mas as violências psicológicas, as violências primárias, terciárias, secundárias, as violências simbólicas, que são violências também invisíveis, essas cresceram assombrosamente. O mito humano de associar a violência à pobreza também garantiu um engano interpretativo de milhares e milhares de pessoas, inclusive de líderes políticos, sociólogos e até religiosos. Hoje já se sabe que a estatística mudou esse mito. A classe média alta também mata e mata muito. E violência não tem nada a ver com pobreza. Isso era só um mito. Hoje já está provado que o difícil não é acabar a pobreza. Com políticas sérias, com direitos, se tira o homem da miséria. Com trabalho, com escola, com dignidade, se tira o homem da miséria. O difícil não é tirar o homem da miséria. O difícil é tirar a miséria de dentro do homem. Porque isso requer mudança moral, transformação de atitude e educação profunda. Isso é que é difícil. As políticas de segurança pública do mundo, todas estão equivocadas, porque elas estão na linha do enfrentamento e do combate à violência. Estão tão equivocadas
que elas trouxeram o mundo onde o mundo está. E o mundo está doente de violências. Usando o nosso país como modelo, que é tido como um país pacífico, nós temos hoje uma população carcerária de 700 mil presos. 72% desses presos são reincidentes. Os presídios do mundo todo são escolas do crime. O indivíduo entra ruim e sai muito pior. É um armazém muito caro para a humanidade. Porque de lá saem mais perversos, mais violentos aqueles que entraram para descarregar mais ódio na sociedade violenta que muitas vezes o motivou a ser violento. As fábricas de miséria e de violência estão abertas no organismo humano. O combate à violência não vai resolver a violência. Porque o combate não atua na causa, não fecha as nascentes. O combate à violência é tardio. Quando ele chega, a violência está instalada. Ele atua no mundo do efeito, não atua no mundo da causa. O combate à violência apanha a violência na porta de saída, não pega a violência na porta de entrada. As políticas públicas de todos os governos é da reatividade, do enfrentamento e do combate. Não existe política pública para implantar prevenção de violência no mundo. Ela está tão forte que não dá tempo das pessoas pensarem na solução exata. Não tem ninguém investindo fortemente em cultura de paz. Porque todos nós somos teleguiados, somos condicionados, somos vítimas da cultura de violência. A ausência da paz interior é refletida em todos esses aspectos. Dos problemas sociais do mundo, da miséria, da opressão. E agora assistimos os conflitos de guerras inativos querendo se acender com o novo governo americano e os governos da Ásia, nitidamente com a... Os países estão com suas bombas adormecidas. Hoje, se tiver uma guerra, o estrago não é mais geograficamente localizado. Os povos estão cada vez mais próximos. E com a conectividade, somos sociedades em rede. Qualquer guerra em qualquer lugar do mundo afeta todas as pessoas. Cada vez mais, todos nós temos a ver com cada um de nós. Não estamos mais isolados no planeta. Uma opinião de um presidente pode afetar, inclusive, a bolsa de valores do planeta. A decisão de uma guerra pode trazer prejuízos enormes à humanidade inteira. Não somos mais a mesma nação isolada, como éramos no passado as nações isoladas umas das outras. Hoje estamos na aldeia global, todos nós estamos conectados com o mundo, e isso é inevitável. Somos cada vez mais interdependentes, e estamos na força dessa interdependência. Só que não resolvemos os problemas das desigualdades sociais. Ainda tem muita miséria no mundo. Se pegarmos os números, somente agora na África, 70 mil crianças estão morrendo de fome. Na desolação e no horror. A guerra da Síria traz atrocidades que assombram os horrores da Segunda Guerra Mundial. E estamos assistindo à violência urbana, cada vez mais fazendo as pessoas serem prisioneiras do medo. O homem tem dificuldade de viver e de conviver. Perigos de toda forma à nossa volta. Estamos com a cultura do medo, vivendo no amedrontamento. Mas o que fazer? Que solução? Repressão? Combate? Não vai resolver. Temos que desenrolar o novelo da violência e descobrir como agir nas suas causas. Ir nas nascentes. E fechar as portas das fábricas da miséria e fecharmos as fábricas das portas das nascentes de violência que estão abertas, escancaradas, geradas pela própria sociedade com o seu modelo de vida ainda equivocado. Preso às paixões, a desigualdade é muito grande. E quando a gente começa a questionar por que tanta desgraça no mundo, por que tanta miséria, por que tanta pobreza, será que isso tem a ver com as leis de Deus? Quando eu comecei no Espiritismo, do senso comum, que é o Espiritismo que todos nós começamos, eu via conceitos interessantes de alguns oradores espíritas e até escritores que diziam
que a miséria de hoje, o miserável de hoje, o pobre de hoje, foi o mal rico de ontem. Que reencarnava para resgatar com o karma do sofrimento da pobreza, a riqueza mal administrada. E com o tempo eu fui descobrindo que isso não tinha menor fundamento. Porque isso não se sustenta com a lei clara, que é a lei dos números baseada na matemática. A quantidade de ricos do mundo sempre foi 5%. 95% sempre foi pobre, escravos, subservientes e camponeses. E párias. De onde é que veio tanto rico miserável para ter tanto pobre no mundo? Não tem lógica. Isso pode ser até uma exceção da regra. Alguns ricos voltarem pobres. Porque a verdadeira noção de riqueza e pobreza não é um estado físico. Hoje todo mundo sabe que riqueza e pobreza é uma questão mental. Está na mente da pessoa. Pegue um rico e deixa ele pobre, ele volta a ser rico. E pega um pobre, bota toda a riqueza na mão dele, ele gasta tudo e volta a ser pobre de novo. E aí, consultando o Livro dos Espíritos, na questão 806, Allan Kardec pergunta: a desigualdade das condições sociais é uma lei natural? Os Espíritos respondem: não. É obra do homem e não de Deus. Quando vemos a pobreza assolada no mundo e o paradoxo das armas matando, a miséria, a descompensação social, a desigualdade em todos os níveis, inclusive da riqueza, isso não é um karma que estamos pagando, é um karma que estamos adquirindo. Por atraso espiritual, por paixão de poder, egoísmo, dominação, inferioridade espiritual, baixa espiritualidade e ausência de paz no mundo. Estamos dominados, condicionados pela cultura de violência, que está numa vantagem espetacular na frente da cultura de paz e de espiritualidade. A cultura de violência é a tônica que move o mundo. É ela que governa os princípios das relações sociais entre os povos da terra, entre os interesses políticos, empresariais. A cultura de violência está em todas as linguagens. Ela está no cinema, nos veículos de comunicação, nos telejornais, ela está nos livros, ela está dentro das escolas, ela está no processo de educação, ela está dentro das religiões. A cultura de violência é tão poderosa, tão dominadora, que nós não nos damos conta de como ela nos conduz. Estamos tão mergulhados na cultura de violência que não percebemos a cultura de paz. E nem tomamos noção de que somos guiados por violência culturalmente. O conceito de cultura de violência é coisa muito nova. Embora os cientistas coloquem a violência com seus fatores sendo um aspecto multifatorial, a violência tem diversas nascentes diferentes uma das outras, ainda não se tinha associado a violência à cultura. A cultura é uma argamassa que concretiza e obnubila também a nossa percepção. Há um princípio na publicidade que diz que se um dia alguém tivesse que descobrir a água, com certeza não seria o peixe, porque ele está muito mergulhado nela. Para o peixe descobrir a água, tinha que botar a cabeça do lado de fora, respirar oxigênio, morrer afogado no oxigênio, ou descer rápido para recuperar o seu fôlego. Estamos tão mergulhados na cultura de violência como o peixe na água. Espero que nesse encontro de cultura de paz, dessa jornada, aqui nós, os conferencistas, nos ajudemos uns aos outros, para que todos juntos, na plateia, possamos botar a cabeça um pouco do lado de fora. Percebemos a necessidade da paz ser construída nesse mundo doente de violências e sairmos daqui com o propósito de fazermos a nossa parte, de não sermos mais omissos e indiferentes. A cultura de violência é sutil. Ela vem desde quando nós nos civilizamos. Nós construímos as nações debaixo de lutas fratricidas, de guerras sangrentas. Basta pegar o hino de cada nação. Todos evocam o sangue, o inimigo, a morte.
Foi assim que nós nos civilizamos. Matando, dominando, transformando diferença em desigualdade. Um dos grandes equívocos da ausência de espiritualidade. As paixões, o egoísmo, a arrogância e o poder é que faz a diferença ser transformada em desigualdade. Por isso os negros, por serem diferentes, foram escravizados pelos brancos. E os brancos, quando foram vistos como diferentes pelos negros, foram escravizados pelos negros. Porque a escravidão não é só de preto para branco, é também de negro para branco. A mulher foi vista como diferente do homem, e por ele ser mais forte, ela foi considerada inferior, desigual. A dominação do mais forte é quem controla a cultura do oprimido para o opressor. A cultura de violência, ela está tão presente no nosso dia a dia que a gente não se dá conta. Ela vem desde a hora que a gente nasce. E a mãe pega o recém-nascido, ou o recém-reencarnado, bota no colo e vai cantar as primeiras canções de ninar. Lá no Brasil a gente aprendeu de Portugal. E a gente canta assim: nana, neném, que a cuca vem pegar. Papai foi para a roça, mamãe não vai voltar. Você já deixa o menino órfão de pai e mãe. Os psicólogos infantis dizem que uma criança de 1 a 2 anos pensa, acredita e supõe que ele e a mãe é um só. E quando você diz que mamãe foi para a roça, não, papai não vai voltar, você já deixa o menino em estado de amedrontamento. Tem uma mais alegre que você canta para o menino ficar feliz. Samba Lelê está doente, está com a cabeça quebrada. Samba Lelê precisava de umas boas palmadas. Ele está sangrando, cabeça quebrada, doente, ela vai dar pancada em Samba Lelê. E a gente quer que o menino sorria. Faz um embalozinho. E aí vão as outras mais tristes, aquelas que o amor não vale a pena. O anel que tu me deste era vida e se quebrou. O amor que tu me tinhas foi tão pouco que acabou. O cravo brigou com a rosa debaixo de uma sacada, o cravo saiu ferido e a rosa despedaçada. O cravo foi para casa, a rosa se foi a chorar, tão um desmaio, o fim é sempre ruim. As parlendas todas violentas, tem uma bem pessimista que diz assim: hoje é domingo, pé de cachimbo, cachimbo é de ouro que bate no touro, o touro é valente que bate na gente, a gente é fraco, cai no buraco, o buraco é fundo, acabou-se o mundo. A canoa virou, tornou virar, por causa de Maria que não sabe nadar. Se eu fosse um peixinho, no fundo do mar, buscava na... Mas, gente, ela mata a tripulação toda e na morre afogada. É assim que a gente dá as boas-vindas aos primeiros espíritos que chegam ao nosso reduto. Isso é para cantar, para o menino dormir, para o menino relaxar. Para ele ser bem recebido no mundo com alegria. Eu não vou nem falar do atirei o pau no gato. Porque Dona Chica, em vez de socorrer o gato, se admirou do berro que o gato deu. Pancada no gato. E assim avançamos, a gente canta tudo isso teleguiado, condicionado, sem nunca raciocinar na letra da música. Me lembro que eu estava fazendo uma palestra para um grupo de 3.000 militares em Salvador. Era a aula magna do curso de formação de todos eles. Quando eu terminei a palestra, um tenente veio me contar: professor, eu estava passando meu uniforme, minha esposa estava de lé. E minha filha de 6 anos me falou uma coisa que agora eu entendi. Eu estava cantando um brado que a gente aprende dentro do quartel. Eu disse qual era o brado. Ele disse: quando eu morrer, quero uma faca e uma escopeta para entrar dentro do inferno dando um tiro no capeta. E o capeta gritar desesperado: socorro, ai meu Deus, tira daqui esse soldado. Isso a gente canta, professor. 1000 homens juntos, marchando, correndo do quartel, com todos os fôlegos. E quando minha filha me viu cantando aquilo, ela disse: papai, por que o senhor não sai dessa polícia? E eu olhei para ela e disse: mas por que, filha? Papai vai sair da polícia? Porque nem o capeta, que é o senhor do inferno, papai. As crianças ainda não estão contaminadas. Elas têm a pureza infantil do coração sem maldade. E nós, os adultos, contaminamos, adoecemos e trazemos a violência para as mentes que vieram para fazer uma nova vida e uma nova história. A cultura de violência está na linguagem do dia a dia, nas nossas expressões cotidianas, está no nosso hálito, na comunicação de comunidade e de vida cotidiana. A gente não se dá conta disso. Você vai elogiar alguém que fez uma coisa boa. Lá no Brasil diz assim: você botou para quebrar.
Se falar muito bem, dependendo da região, diz assim, você está falando horrores. E também tem uma expressão muito na Bahia que diz assim, fulano matou a pau. Tem coisa mais grave do que matar alguém a pau? Isso é para dizer que você fez uma coisa maravilhosa. Se você está para decidir algo e tem que ser imediato, você diz assim, está tudo pronto, pode mandar bala. Isso é para começar. Você vai inaugurar uma obra filantrópica, você dá o pontapé inicial. Cultura de violência. Nós aqui não nos damos conta disso. Vá para o futebol, que é o esporte mais popular do mundo. O goleiro é arqueiro. Vem de arco de guerra. O artilheiro é o goleador, que vem de artilharia. Se ele fizer muito gol, ele vira animal. Se fizer mais gol ainda, vira matador. E se o jogo tiver prorrogação, é mata-mata. E se tiver gol, é morte súbita. A cultura de violência, ela toma conta de mais de 180 verbetes do cotidiano, e a gente não percebe isso. Nós não temos vocabulário de cultura de paz para comunicar na lógica dos adjetivos. Estamos todos atormentados, adormecidos pela cultura de violência, teleguiado, condicionado, e somos reativos sem se dar conta. Por isso a cultura de paz e espiritualidade ela é iminente no mundo. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec tem uma pergunta que é um grito em nossos ouvidos. É a 642. Essa foi a pergunta que nos motivou, não só a construir estudos sobre a paz, mas como fazer alguma coisa para que ela fosse inserida no mundo. Foi uma pergunta que incomodou sobremaneira e eu espero que todos vocês saiam daqui hoje incomodados. Será suficiente não se fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar uma situação futura? Os Espíritos dizem não. É preciso fazer o bem, no limite das próprias forças, pois cada um responderá por todo o mal que tiver ocorrido por causa do bem que deixou de fazer. Isso nos faz responsáveis, diretos, por sermos coniventes e omissos, diretos e indiretos com as questões da paz e da violência. Foi pensando em fazer alguma coisa, que há 25 anos atrás nós criamos um movimento na Bahia, o Move Paz, Movimento Internacional pela Paz e Não Violência, inspirados em algumas questões de espiritualidade, mas incomodados por essa questão. Foi uma questão assim muito motivadora. Porque o fato de não nos movermos, de não fazermos nada, nos faz também responsáveis por tudo que está acontecendo no mundo. Jesus, quando esteve na terra, disse, seja frio ou quente, se você for morno, eu tenho vontade de vomitar-te. Nas questões da violência, a gente se dá de distante. Nós acreditamos e nos fazemos crer que não temos nada com isso. E temos. Porque vamos responder por todo o mal que tiver ocorrido por causa do bem que deixamos de fazer. Os omissos e indiferentes são todos nós os vitimizados da cultura da violência. É a cultura de violência que nos faz cúmplices quando somos omissos e nos faz coniventes quando somos indiferentes a todas as formas de violência que se espraia, se expande e se potencializa em torno de nós. Essa questão do Livro dos Espíritos nos tira do direito de sermos omissos e indiferentes. Fizemos nascer no ano de 1992 o Move Paz, o Movimento Internacional pela Paz e Não Violência, que é um movimento includente, amplo e que se expande pelo Brasil, e criamos ele para ele ir para o mundo todo. Um movimento plural, que não tem nenhuma característica religiosa, nem característica política, nem partidária. Pessoalmente, não somos políticos, não acreditamos em partido, porque partido já é partido, não é inteiro, não agrega, separa,
E um movimento desse também não poderia pertencer a uma religião, porque toda religião limita, circunscreve. E religião é coisa que o homem inventou. Os grandes seres da terra e os grandes pacifistas, os grandes líderes religiosos não deixaram religião nenhuma. Krishna, Jesus, Sai Baba, Buda, Lao Tse, Maomé, ninguém deixou religião. Os homens é que criaram. Esses seres todos ensinaram espiritualidade e religiosidade, que é muito diferente de religião. Religião é uma dominação. Ela limita, ela cria uma fronteira. Toda religião limita, e segrega, e separa. Esse discurso de que na terra vai ter paz porque um dia vai ter um só rebanho para um só pastor. Isso é utopia. Ninguém quer ser rebanho do pastor dos outros. Quer que o pastor, o rebanho dos outros, seja rebanho do seu pastor. Só vai ter uma religião só na terra quando a religião for o amor. E quando o pastor for Deus. E quando acabarmos os ismos. Com muita propriedade diz Satya Sai Baba, um grande pacifista e líder espiritual da Índia. É muito bom que você nasça na igreja. Mas não é tão bom assim que você morra dentro dela. Porque isso determina que durante a sua vida você não passou do tamanho da igreja sobre a qual você nasceu. E acrescenta Sai Baba. O homem deve encontrar um nível de fé, onde igreja nenhuma mais importe. Aí ele encontrou o caminho. Esse é um caminho de espiritualidade, é um caminho de paz. Onde você não segrega e não exclui. Onde você congrega, abraça e inclui. O movimento nasceu com essa característica. Fizemos um movimento para não ser contra nada nem coisa nenhuma. Por isso que é a paz pela paz, é a paz por ela própria. Esse trocadilho, que é quase um mantra, trazido com um projeto chamado Paz pela Paz e Não Violência, com 21 ações em favor da paz, uma proposta para construir e organizar a paz no mundo, porque tudo que se faz de paz é desorganizado, é amador e é mal feito. Porque nós não damos a ela o sentido correto. A ideia do projeto nasceu para a gente se expandir nessas 21 ações. Uma delas, a mais consagrada de todas, está dentro de um projeto chamado Educação pela Paz nas Escolas. Porque as guerras e violências nascem na mente dos homens, vem do espírito dos homens. Depois passa para o cérebro, depois ganha o corpo e ataca o outro. O lugar que nós vamos alcançar os espíritos dos homens, a mente dos homens, para construir as plataformas de defesa da paz, é nas salas de aula do mundo. Mas nós não temos cultura de paz na educação. Será o tema da nossa última palestra. Encerrando essa jornada. Escrevemos o livro Educação pela Paz. Um guia para os pais, professores e todos os estudantes da vida. Onde tem a pedagogia do projeto. É um livro que já está em 9ª edição no Brasil. Muita Secretaria de Educação encomenda edição fechada para os professores. Recebo muitos e-mails dizendo: professor, seu livro me deixou incomodado. E cada incômodo uma felicidade a mais. E quanto mais incomodada a pessoa fica com o livro, mais ele está convidado a sair da indiferença e da omissão. O livro questiona as escolas do mundo. Questiona o modelo educativo. Porque o currículo oculto da escola não é fazer seres humanos melhores, muito menos pacifistas. O currículo oculto da escola é preparar o estudante para ele se transformar numa ferramenta qualificada para disputar o mercado do trabalho. Isso é fruto das forças capitalistas, desenvolvimentistas do capital, que compete, divide, segrega e oprime o homem. Se pararmos para pensar por que o mundo chegou a um estado tão grave, por que ficamos tão violentos, por que nos armamos tanto, por que nos drogamos, por que decaímos em situações tão deprimentes. Nós temos um mundo que as escolas do mundo construíram e ajudaram a consolidar. Precisamos de um outro modelo de escola. Um outro modelo de educação, que não viaje pelas vias da cultura de violência e que possa superá-la com a cultura de paz. Isso propomos nesse livro, que está à disposição de quem desejar ler para entender melhor até a palestra de encerramento. Abordamos a paz em 3 aspectos: paz social, paz ambiental e paz interior.
A mais importante de todas, a paz interior. A paz interior é a paz do homem consigo mesmo, com suas paixões, o domínio do seu desequilíbrio, dos seus impulsos violentos. A paz vencendo a si mesmo. O homem em paz consigo mesmo, ele reflete na paz ambiental. Ele vai ter cuidado com todas as formas de vida. Ele vai se apaixonar pela terra, que é a sua casa. Vai reconhecer o planeta como a grande casa da humanidade. Ele vai entender a paz ambiental como um preservador. Alguém que vai ter um consumo ecologicamente correto. Que não vai ser um agressor das formas de vida do planeta. Ele vai estar com a cabeça na floresta, os pés na terra e o coração na atmosfera. Porque nós precisamos do subsolo até a nosfera, dependemos da terra para sobreviver, para estarmos aqui evoluindo. Precisamos desse planeta para sermos seres avançados em espíritos. E para isso acontecer, nós temos que mudar o nosso conceito, porque nós somos maus agricultores, que tira a laranja batendo no pé da laranjeira. Somos os agressores da terra. E daí a gente vai para a paz social. A paz interior com a paz ambiental, a paz social, a paz do homem consigo mesmo, com os outros e com o outro, superando todas as agressões físicas. A sede do nosso movimento é Casa da Paz. Nós temos um site, movepazbrasil.org.br, que vocês podem navegar. São sedes que estão espalhadas por várias cidades brasileiras. Já temos núcleo em 27 cidades, Casa da Paz em 6, a sede nacional em Feira de Santana. Já chegamos a quase 800 escolas, capacitamos mais de 7 mil alunos, ou 7 mil professores, e temos um universo aí de 600 a 700 mil alunos estudando no nosso programa. Aí a foto do prefeito, secretário de Educação entregando kits. Estamos aí fazendo seminário para professores em algumas cidades do Brasil. Avançamos na campanha do desarmamento, acreditamos no desarmamento mundial, saída das armas de mão da casa das pessoas. A arma é um bom instrumento de ataque, um péssimo instrumento de defesa, não ajuda, não protege e não dá segurança. Precisamos do planeta desarmado se quisermos um planeta pacífico. E aí nós recebemos armas nas Casas da Paz. O nosso projeto foi interrompido de maneira brutal. Sofri uma demonstração muito grande por conta disso, mas estamos trabalhando para controlar a expansão das armas do Brasil. As armas foram entregues, a gente amassava com a marreta e entregava para a polícia, ela danificada. 5.190 armas foram retiradas em 4 anos e meio. Com a slogan Tire uma arma do futuro do Brasil, nós conseguimos resgatar essas armas. E temos também as Caminhadas pela Paz, que é a celebração da paz nas ruas da cidade, evento que já levamos para as ruas mais de 2 milhões de pessoas, com um trio elétrico, com artistas voluntários. Aí vocês vêem algumas cidades do Brasil lotada, Ponte Nova, Minas Gerais, Piracicaba, São Paulo, Feira de Santana, a maior caminhada de todas, que dá em torno de 100 mil, Fortaleza, Ceará, reunimos 68 mil, caminhada em Recife, artistas do teatro voluntário fazem a comissão de frente se vestindo de pacifistas, governadores, prefeitos e órgãos públicos os apoiam em várias cidades do Brasil. O trio elétrico é todo personalizado, todo de branco, com apoio, temos apoio da Rede Globo, do Nordeste, as grandes empresas, aqueles que acreditam na cultura de paz. E em Recife, em uma das últimas fotos. A intenção é que a gente saia da omissão, é que a gente faça alguma coisa para a paz ser vivida, lembrar, mantida, estar presente na consciência de todos nós. Diz Allan Kardec, é na omissão dos bons que os maus prosperam. Uma frase poderosa. O mundo não é feito de pessoas somente más. Os maus é uma minoria. A grande maioria do mundo somos do bem. Pegue aqui em Portugal quem são os violentos. É uma célula pequena da sociedade. O grande problema é que a maioria dos bons são omissos, tímidos, indiferentes, calados, tíbios. E não fazem nada pela paz. Se nós tivéssemos a ousadia de conspirar pela paz, como a turma do mal tem para fazer o mal, nós mudaríamos esse planeta em 10 anos, o que não conseguimos em 200 séculos. Mas a indiferença e a omissão, que são doenças que vitimizam a nossa mente, parasitam a nossa razão, afetam a nossa alma, ela vem da cultura de violência. Somos contaminados nas reencarnações da indiferença e da omissão. Que frase poderosa! É na omissão dos bens que os maus prosperam, diz Allan Kardec de maneira segura. E a questão 932 do Livro dos Espíritos,
ele vai e pergunta aos espíritos: por que nesse mundo os maus exercem geralmente maior influência sobre os bons? Pela fraqueza dos bons, diz os espíritos. Os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos. Estes, quando quiserem, assumirão a preponderância. Basta querer, gente. Basta se livrar da indiferença e da omissão dessas duas doenças degenerativas, da psique, da estrutura da alma da pessoa. E a questão 1019, a última questão do Livro dos Espíritos, é fantástica. O reino do bem poderá um dia realizar-se na terra, dizem os espíritos. O bem reinará na terra quando, entre os espíritos que a vêm habitar, os bons superarem os maus. Só basta a gente se juntar. O problema é que a gente é desunido para o bem. Se a gente quiser conspirar para a paz, só tem pessimista para dizer que não vai dar certo. E quem quiser trabalhar pela paz tem que livrar de pessimista. Pessimismo não é companhia, pessimista tem custo. E dá trabalho até no espiritismo para tirar. Olha o que diz Albert Einstein, o pacifista da ciência. Veja como esses espíritos todos que vieram depois de Allan Kardec sintonizaram com a mesma fonte de inspiração. A humanidade não se sente ameaçada somente por quem faz a maldade. A humanidade também se sente ameaçada por todos aqueles que permitem que a maldade se faça. São os omissos e os indiferentes. Albert Einstein foi contra as bombas, contra as guerras, foi perseguido por Hitler. Não ficou indiferente, era contra o nazismo, contra os exércitos. E na lista de Schindler, quem assistiu aquele filme maravilhoso, viu que tinha uma série de cientistas que produzia os cálculos errados para as bombas não explodirem. Tinha o apoio de Einstein. Ele teve a cabeça dele a prêmio por 1 milhão de marcos, que levasse ele morto. Por isso que ele saiu da Alemanha, e ele era judeu. E pouca gente conhece Albert Einstein como pacifista. Fez muita conferência de paz pelo mundo. Martin Luther King Jr., o Redentor Negro, o homem que pensou nos direitos civis antes que os direitos civis fossem proclamados. O que me assusta não é o grito dos violentos, é o silêncio dos bons. É a mesma percepção de Allan Kardec, com outra redação, com outro contexto, com outra forma de ver, mas exatamente no mesmo cerne. Luther King morreu crivado de balas, porque ele não queria o direito do negro para o negro, ele queria o direito do negro junto com os brancos. Depois de receber o Prêmio Nobel da Paz com menos de 40 anos, foi assassinado pela força, ignomínia das balas e da ignorância de quem puxou o gatilho. Para Mahansa Yogananda, o grande líder de espiritualidade da Índia que migrou para o Ocidente, diz: enquanto o bem está de férias, o mal faz horas extras. Bem que a gente podia fazer umas horas extras pela paz, mas a gente não se incomoda com isso. E Jesus Cristo, o maior pacifista de todos os tempos. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Que frase portentosa do Sermão da Montanha. É a única hora que Jesus relaciona o título de filho de Deus a alguma ação feita, orientada no Sermão da Montanha. Nenhuma outra você é qualificado de filho de Deus. Por quê? Só na paz. Ele que foi o príncipe da paz, denominado por Mateus, o grande professor de não violência. Quando evocou isso é porque tinha um sentido transcendente e profundo. Embora Jesus tenha sido um pacifista, o espírito que escolheu o povo mais violento para encarnar-se pela primeira vez na terra, enfrentando a dominação romana com seu 1 milhão de soldados e a opressão da força do poder, da dominação do império. Um império que dominou e escravizou talvez o maior volume de gente em todos os tempos. É ali que Jesus chega. Enquanto outros líderes espirituais tiveram uma vida pacífica e levaram a mensagem de amor e espiritualidade para povos pacíficos, Krishna não sofreu demonstrações. Buda morreu com 90 anos, meditando. Lao Tse foi um filósofo que foi até a velhice. Confúcio também. Maomé amado pelo seu povo. Mas Jesus só teve fôlego e tempo para 3 anos. Os seus próprios pares o mataram, porque não aceitava ele como o Messias. E a humanidade fez dele o Salvador. Equívoco total. Essa ideia de salvação pessoal só existe no cristianismo. É a única doutrina da terra que tem a salvação pessoal. Isso foi imposta por Paulo de Tarso, não por Jesus Cristo.
E nós temos Jesus como Salvador. Jesus é o Redentor da humanidade, no dizer de Emanuel. O Espírito mais alto que veio à Terra para servir de modelo e guia, segundo o livro dos Espíritos, mas não Salvador, porque nós não esperamos a libertação do pecado. Isso é dogma judaico. Jesus nunca falou em salvação. Não há um trecho em suas passagens sobre salvação. O único título que ele recebeu, que aceitou ser, foi mestre. E foi mestre da paz e da não violência. Mas fizeram dele o símbolo do poder. E em seu nome mataram-se os cristãos. Desolação e horror, sangue e morte. Somente no cristianismo, nas igrejas reformadas, 1015 igrejas diferenciam das outras, seguindo Jesus. 4 catolicismos. E fora os outros ismos que também se dizem cristãs. As religiões cristãs decidiram, pelo conflito da cultura de violência, em se separar pelo que divergem, enquanto teriam tudo para se juntar pelo que convergem, se todas estivessem com Cristo. Mas somos cristãos sem Cristo. O grande professor de paz e não violência, que ensinou a amar o inimigo, perdoar 70 vezes, 7 vezes, que determinou orar por aquele que vos persegue e por aquele que o odeia e calonia. O Cristo que ensinou, além do perdão das ofensas, ele ensinou, sobretudo, renunciar ao próprio ego para amar o próximo. Se alguém lhe obrigar a andar 1 milha, ande 2 com ele. Se alguém te roubar a capa, dê também a túnica. Se alguém te bater a face, dá a outra. Tudo isso é cultura de paz. E para encerrar, convido vocês a se juntar conosco, aprender um pouco mais sobre paz durante essa jornada, conhecer um pouco mais sobre os nossos conteúdos, os livros que trouxemos, esses produtos todos estão à disposição, de músicas, a literatura para crianças e para adultos. Tem um livro aí que a gente mudou as canções todas. Em vez de o cravo brigou com a rosa, ficou o cravo brincou com a rosa, debaixo de uma sacada, o cravo saiu contente, a rosa muito encantada. O cravo foi para casa, a rosa saiu atrás, dizendo, não vai embora que eu quero me encantar mais. Todas as canções nós mudamos as letras. Excelente livro para você usar nas evangelizações e com seus filhos. Agora, para encerrar, de fato, eu queria que todo mundo ficasse de pé, para nós dizermos 3 frases, para começarmos essa jornada comprometidos com a cultura de paz. Nós vamos falar bem alto, mais alto mesmo para os céus de casa da rainha nos escutar, para o grito sair forte daqui. 3 frases que nos faz mergulhar na cultura de paz. Eu vou dizer as 3 frases e a gente vai contar de 1 até 3 e nós vamos repetir. A frase é assim: eu sou a paz, você é a paz, nós somos a paz do mundo. Vamos fazer bem alto para fazer uma vez só. 1, 2, 3. Eu sou a paz. Ainda está reprimido pela cultura de violência. Vamos falar alto, com os pulmões, com a alma, com o coração, bem forte. 1, 2, 3. Eu sou a paz. Você é a paz. Nós somos a paz. Vocês foram maravilhosos. Paz pela paz e até de repente. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Clóvis, por esta